Esta videoaula é uma videoaula bem curta e breve, mas que traz muito conhecimento e também reflexão social, onde irei trabalhar com o processo chamado de aculturação. A gente sabe que as sociedades e as nações da história contemporânea são frutos do processo cultural dos nossos antepassados. Ou seja, tudo que temos construído na nossa sociedade atual é fruto lá das primeiras civilizações mesopotâmica, egípcia, fenícia, hebraica, pérsia, grega, romana e por aí se vai. Todos os elementos culturais dos nossos antepassados estão presentes na nossa cultura e no meio social. E é sobre isso que irei abordar um pouco, como as culturas foram sendo incorporadas e transmitidas de um povo para o outro. E é através do processo chamado aculturação que irei fazer essa abordagem. Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Primeiramente, vamos definir o que é a palavra aculturação. Aculturação é o processo em que resulta na troca de elementos culturais, seja ele na linguagem, nas normas, nas leis, nos valores, nas crenças, nos rituais, dentre outros. Exemplo, a religião é um dos elementos culturais que mais influenciou toda a história da humanidade. Agora, para que esse processo cultural acontecesse entre os povos, precisou-se realizar o processo do elemento chamado de aculturação. Era quando um povo invadia outro povo. E daí, o povo que foi derrotado, muitos deles se tornavam escravos, prisioneiros, que era a escravidão por guerra. E, além disso, eles teriam que aceitar a religião dos outros povos, ou seja, dos povos que os dominaram. E assim iam construindo novas religiões e novos deuses. Porque, quando um povo dominava outro povo, aqueles elementos culturais se difundiam. E isso enriquecia a cultura do outro. E isso é o que mais mostra na Bíblia a invasão de outros povos. Por exemplo, o Código de Hammurabi. Ele lembra os 10 mandamentos de Moisés, onde Hammurabi recebeu esse código através do seu deus Shamash. Isso estou falando mitologicamente, mas, na verdade, foi Hammurabi que escreveu o código. Enfim, o Código de Hammurabi lembra os 10 mandamentos de Moisés, onde Moisés também recebeu esse código através do Deus de Israel. Mas aqui existe uma grande diferença. O Código de Hammurabi existe de fato, onde a sua pedra de argila escrita está exposta no museu. Já os 10 mandamentos, não existe nada por escrito em argila nenhuma, que comprove arqueologicamente e historicamente. Só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe nada. Então, o Código de Hammurabi realmente existe, porque existe a prova concreta, real, palpável, arqueologicamente. E os 10 mandamentos não temos nada. Na verdade, não existe nada sobre Moisés, arqueologicamente, de que ele realmente existiu. Outro exemplo mais recente da nossa era comum de aculturação foi a chegada dos europeus aqui na América, onde eles trouxeram seus elementos culturais religiosos, que foi o cristianismo. E daí eles usavam a força, a espada, o castigo, a tortura e muitas vezes executar índios ou negros para que pudessem aceitar sua religião, que era chamado processo de catequização, isso para os índios. O processo de aculturação é dividido em duas partes. São eles:
aculturação direta e aculturação indireta. A aculturação direta acontece por meio de processos que envolvem colonização, guerras, imigração, etc. Já a aculturação indireta ocorre de maneira indireta. Por exemplo, os meios de comunicação, televisão, redes sociais, jornais, etc., que afetam indiretamente os modos de pensar e de agir determinados grupos sociais. Lembrando também que a cultura árabe também contribuiu bastante para a construção da nossa cultura. Hoje existem vários elementos culturais árabes presentes na nossa cultura brasileira, principalmente na gastronomia, na arquitetura e na matemática. Na gastronomia, temos, por exemplo, a pimenta, noz moscada, cravo e canela. Também o uso de azeite, em vez da banha de porco, também é uma influência árabe. Na arquitetura, na época colonial, as técnicas de construção com adobe, taipa e tijolo cozido foram influenciadas pelos árabes. Na matemática, temos os algarismos arábicos, o número zero e a álgebra. São heranças da cultura árabe. Outras influências da cultura árabe no Brasil incluem a venda a prazo, a aceitação de diversos tipos de produtos como pagamentos, a maquiagem, a leitura na sorte, na xícara de café. A cultura árabe é composta por tradições, idioma e costumes de povos do Oriente Médio, África Setentrional e Ásia Ocidental. A presença árabe na cultura brasileira acontece também na esfera linguística. De acordo com o pesquisador, devido à presença árabe na Península Ibérica, há cerca de 3.000 verbetes dicionalizados de origem árabe na língua portuguesa. Outro exemplo de aculturação foi quando o imperador Mansa Musa do Império do Mali foi para Meca trazer a cultura árabe para seu império na África, principalmente a filosofia e a universidade árabe. Outro exemplo de aculturação foi o alfabeto fenícios, onde vários povos adotaram o alfabeto fenícios, como os romanos, os gregos e os etruscos. Um dos maiores exemplos do processo de aculturação foi o chamado período helenístico. Resumindo, tudo que temos hoje são frutos de guerras, de massacre, de escravidão, de torturas, de perseguição, de terrorismo e de muito sangue derramado. Para chegarmos até aqui não foi fácil e tampouco pacífico. Na história da humanidade, tivemos mais momentos difíceis, turbulentos, do que a paz. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.